jejuar a pão e água às quartas e sextas-feiras. Esta é a quinta pedrinha. Queridos filhos, com uma vontade firme, perseverem no jejum. Mensagem do dia 25 de junho de 1982. Foi em 1981, no primeiro ano das aparições, que Nossa Senhora pediu para que as sextas-feiras fossem dias de jejum. Então, em agosto de 1984, ela também acrescentou as quartas-feiras como dias inteiros de jejum. Tal jejum deveria ser assumido com firmeza. Quando os videntes perguntaram qual a melhor forma de jejuar, ela disse: Queridos filhos, o melhor jejum é a pão e água. Através do jejum e da oração se pode parar uma guerra e se pode suspender as leis da natureza. A caridade não pode substituir o jejum. Apenas aqueles que não são capazes de jejuar podem algumas vezes substituí-lo com oração, caridade e confissão. Mas todos, com exceção dos doentes, devem jejuar. Mensagem do dia 21 de julho de 1982. No Antigo e no Novo Testamentos existem muitos exemplos de jejum. Jesus jejuava frequentemente. De acordo com a tradição da Igreja, o jejum é especialmente necessário e encorajado em momentos de grandes tentações ou provas. Certos tipos de demônios não podem ser expulsos por nenhum outro meio a não ser pela oração e pelo jejum, disse Jesus no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 29. Os doentes estão dispensados do jejum, a pão e água, mas devem substituí-lo por uma outra abstinência, deixando de fazer algo que gostem. Sobre isso, os videntes em Medjugorje explicaram várias vezes. Eles dizem que, embora o jejum a pão e água seja o melhor, se alguém por um motivo justo não puder fazê-lo, que o substitua por uma outra abstinência. Quais são os benefícios do jejum? Ajuda-nos a reconhecermos-nos frágeis e limitados, tornando-nos humildes, purifica a alma. Com o jejum oferecemos sacrifícios pelos que ainda não conhecem o amor de Deus. Pode-se modificar o curso da natureza e alcançam graças especiais aqueles que praticam este sacrifício com amor. Queridos filhos, hoje eu lhes peço para começarem a jejuar a partir do seu coração. Existem muitas pessoas que jejuam, mas somente porque as outras estão jejuando. Tornou-se um costume que eles não querem parar. Eu peço a esta paróquia para jejuarem como ação de graças a Deus por me permitir permanecer um longo tempo nesta paróquia. Queridos filhos, jejuem e rezem com o seu coração. Obrigada por terem respondido o meu apelo. Mensagem do dia 20 de setembro de 1984. O que significa jejuar com o coração? Jejuar com o coração significa que não estamos jejuando só porque muita gente está jejuando. Não significa que estamos numa prática para perder peso ou para purificar o corpo de toxinas. Jejuar de coração significa que, em primeiro lugar, estamos fazendo um sacrifício oferecido a Deus por intercessão de Maria e que o estamos praticando como um ato de amor a Deus, e este é o jejum de coração. O jejum é uma ação penitencial por meio da qual nos tornamos livres e independentes de todas as coisas materiais.
E como nos tornamos livres das coisas que vêm de fora de nós, também nos libertamos das paixões de dentro de nós, que mantêm nossa vida interior aprisionada. E esta nova liberdade vai criar um espaço em nossa vida para novos valores. Portanto, o jejum liberta-nos de uma certa prisão e nos liberta para desfrutarmos a felicidade. Pelo jejum, nós libertamos o nosso coração das coisas deste mundo. Ele vai levar-nos a uma nova liberdade de coração e mente. Quero apontar agora uma outra forte razão mundial para jejuarmos, conforme o pedido de Nossa Senhora. Sabemos que Miriana tem os 10 segredos escritos e com data marcada para acontecerem. Sabemos que eles serão revelados pelo Padre Pedro Lubitschik em seu tempo normal de vida, 3 dias antes para todo o mundo. Como já sabemos, os 10 segredos dados por Nossa Senhora Miriana em Medjugorje têm data marcada para acontecerem e falam sobre o futuro da humanidade. O 9º e o 10º segredo são graves. São o castigo pelos pecados da humanidade. A punição é inevitável porque não se espera a conversão do mundo inteiro. Porém, os castigos poderão ser diminuídos por meio da oração e da penitência, mas não poderão ser evitados. O mal que ameaçava o mundo, segundo o 7º segredo, foi cancelado graças à oração e ao jejum, disse Miriana. Por isso, Nossa Senhora continua nos convidando à oração e ao jejum. Vocês esqueceram que o jejum e a oração podem afastar a guerra e suspender as leis da natureza? Pelos videntes, sabemos que existem diferenças no modo de fazer jejum, conforme circunstâncias especiais da vida. Um é o jejum do adulto, diferente da criança, ou do idoso debilitado, ou da mulher grávida. Um é o jejum da pessoa saudável, outro da pessoa enferma. De uma forma prática, como iniciar o jejum a pão e água? Um dos videntes explica como começou a jejuar. Primeiro comecei às sextas-feiras. Inicialmente comecei com o jejum a pão e água somente pela manhã e à noite. Quando me senti firme nestes horários, iniciei na hora do almoço. Depois de algumas poucas semanas jejuando às sextas-feiras, iniciei o mesmo processo nas quartas-feiras. E agora, já há bastante tempo, jejuo regularmente a pão e água 2 vezes por semana. Percebo claramente que o jejum é uma poderosa defesa contra as ações do maligno. Percebo que quando jejuo com sinceridade diante de Deus, eu me sinto como que numa área de segurança, onde Satanás não alcança. E assim posso prosseguir progredindo espiritualmente na direção da vontade de Deus. Nessa reflexão sobre o jejum, o objetivo principal foi o de tentar conscientizar e animar as pessoas a responderem ao chamado de Nossa Senhora para o jejum a pão e água às quartas e sextas-feiras. Deve-se iniciar pela oração, pedindo-se a graça de Deus para termos a força espiritual necessária para começarmos. E não é necessário que desde a primeira vez que se faça às quartas e sextas-feiras. O importante é começar às sextas-feiras e saber que ninguém precisa de fato passar fome, mas que simplesmente naquele dia ficará somente a pão e água. Se estiver com fome, comerá o pão. Se estiver com sede, beberá a água. Depois de habituar-se ao jejum das sextas-feiras, se iniciará às quartas-feiras, porém sentindo-se capaz de fazê-lo desde o começo às quartas e sextas, assim procederá. Nossa Senhora pede jejum pelos sacerdotes,
para ajudar na realização dos planos de Deus em Medjugorje, pela conversão dos sem fé, pela paz, pelas famílias, pelos jovens, pelos doentes, pelos que padecem no purgatório, por intenção particular de cada um, onde se reconhece a necessidade de conversão ou cura pessoal ou de sua família. Isto é, para a realização do plano de Deus em nossas vidas. Termino com essa mensagem de Nossa Senhora. Eu desejo lhes dizer, queridos filhos, para renovarem a vivência das mensagens que eu estou lhes dando. Especialmente vivam a mensagem que se refere ao seu jejum, pois o seu jejum me dá alegria, e pelo jejum vocês alcançarão a realização completa do plano que Deus está realizando aqui em Medjugorje. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Se por algum motivo você não pode jejuar a pão e água, segue no final do vídeo outros tipos conhecidos de jejum. Cabe a você, com sabedoria, escolher qual é o melhor para você.